deixar 3 versículos aqui, rapidamente para os irmãos. Que está em Mateus 11, que retrata tudo isso aqui que nós estamos falando. Mateus 11, os versículos 28, 29 e 30. E o subtítulo desses versículos, desses 3 versículos é: Venha a mim. Repete. Venha a mim. Mais uma vez. Venha a mim. Quem disse foi Jesus. Quem disse foi Jesus. Então a gente vai ter que dizer assim: eu vou, Jesus. Ele diz assim, ó, 28. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Amém. E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso. Você quer achar descanso? Amém. Venham a mim. Vá ao Senhor Jesus. Amém. Achará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui mata toda a charada. Própria palavra. Por isso nós estamos sempre dizendo aqui: busquem a palavra. Aí depois você tem o aspecto do trabalho, dos estudos, da família. As coisas vão se encaixando, né, Jair? Vai se encaixando. E as coisas vão sendo, de fato, sendo aliviadas. Né? Por quê? Porque centralizou tudo em Cristo. Ele tornou para nós o cabeça. O 01. Ele é o 01. Eu vou até ele. E as coisas são acrescentadas. Então, praticamente uma charada, só faltou um pedacinho que eu vou repassar da pergunta. Mas assim, nós, como jovens do Senhor, temos que nos preocupar também com as questões terrenas. Nesse sentido, como colocar o Senhor à frente de questões como estudar e trabalhar e ter paz na alma, não ter ansiedade a fazer essas coisas. Então, creio que foi respondido, né? Nós falaram. Aí, o segundo ponto. Qual é a mentalidade certa que devemos ter ao fazer essas coisas frente a uma sociedade que valoriza a vaidade e status acima de qualquer coisa? Eu quero comentar uma questão que tem a ver com essa pergunta que está sendo falada, né? Eu vou deixar uma divididinha no livro dos irmãos, que é A Pirâmide da Sabedoria. Muito forte, que é o livro A Pirâmide da Sabedoria. E o que vem falar nesse livro? A introdução e o primeiro capítulo vem falar que nós vivemos uma época de excesso de informação. E aí ele vem comparar com a pirâmide alimentar, que a gente viu muito no começo da década de 2000, 2010, que é o seguinte: antigamente, a gente morria, assim, as pessoas morriam de quê? De fome, né? Até hoje morrem, mas falando assim, antigamente, quando o ser humano não tornou mais tecnológicos os meios de produção, as pessoas morriam de fome. Hoje em dia, o número de pessoas que morrem relacionado ao excesso de comida é muito maior do que a falta de comida. Então, problemas de morte relacionados à obesidade, problemas cardiovasculares, enfim, é muito maior. Aí ele aplica essa ideia para o nosso consumo de informações. A nossa mente, a nossa alma, ela não foi projetada para o tamanho de informações que a gente recebe. Por que serve a pergunta? Vou chegar lá. Nós nos sentimos sobrecarregados. É como se a nossa dieta mental ficasse o tempo todo saturada de tanta informação que a gente recebe. E sendo prático, como que a gente resolve isso? Que é uma coisa resumida que todos os irmãos aqui falaram. O meu pai falou, os irmãos aqui falaram. Tem muitos streamings, tem muitos meios de comunicação. E os especialistas até já indicam que uma vez na semana, por exemplo, a gente escolha ficar sem nenhum deles. Ou então, com o mínimo, uma vez por semana. Tem gente, por exemplo, que trabalha com a internet que já faz isso. Como se fosse agora dar uma limpeza assim, na mente para você diminuir. Porque nós já estamos, todos nós, intoxicados. Porque é 1 milhão de aplicativos de música, é 1 milhão de aplicativos de filmes, de séries, e livros, e coisas para ler, coisas para aprender, coisas para fazer. E até as pessoas que não são cristãs também divulgam por aí a necessidade de um tempo para meditação. Isso. Nós sabemos que a meditação é o quê? Conforme Salmo 1, né, Davi falou. Medita a palavra de dia e de noite. Nela estudo. Então, assim, a responder a pergunta: como nós podemos saber o que é prioridade para nós? Se nós priorizarmos a coisa certa, se nós passarmos um tempo com o Senhor, e claro, nós temos que orar, antes de tudo, como diz aqui em 1 Timóteo, e ao longo de todo o dia, mas também precisa colocar na agenda, e um tempo, tipo assim, tudo está desligado. Você se desconecta do celular, da televisão, das 1 milhão de leituras, e respira fundo na presença do Senhor. Ouvindo, não só falando, mas também ouvindo o que Ele quer para você. Não é fácil. Porque uma coisa que eu ganhei muito esses dias foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A gente para pensar que é lâmpada para os pés. Uma lâmpada nos seus pés, você quase não vê o próximo passo. E significa dizer que nós vamos ter que depender do Senhor a cada passo. Ele nos obriga a fazermos isso.
Porque nós não sabemos se o próximo passo vai ser para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Porque ele é lâmpada para os nossos pés. Ao longo da nossa vida toda, ele vai ser a luz para o nosso caminho. Mas a cada dia, ele é a luz para aquele passo daquele dia. De forma que amanhã, e no próximo segundo, e no próximo instante, eu vou ter que depender do Senhor de novo. Porque eu preciso saber qual é o direcionamento dele para minha vida. Eu preciso depender, porque se não for isso, eu não sou nada. Se for por causa do Senhor, qual o sentido dessa vida? Qual o sentido dessa vagabunda do sofrimento que a gente passa, que as pessoas passam no mundo? Então, o que significa, o que traz significado para a nossa vida é o próprio Senhor, porque Ele é a alegria completa. Aqui nessa terra são só as alegrias incompletas, mas o Senhor é a alegria completa. E Ele é luz para os meus pés. Assim, então vamos lá. Para terminar, deixa eu vou terminar, podemos terminar com essa aqui, que é polêmica e bem interessante. No finalzinho de 1 Timóteo, Paulo alerta Timóteo sobre a dificuldade que existe em amar a riqueza. Então, para a gente terminar com essa resposta matadora, riqueza, bênção ou maldição? Eita. Riqueza. Riqueza, bênção ou maldição? Bênção. Depende, né? Bênção ou depende? Riqueza é sempre. Não, riqueza. A riqueza em si é boa. A riqueza em si é boa. Mas dependendo da pessoa, o dinheiro para ele será um problema. A pobreza em si, ela é ruim. Ninguém nasceu para ser pobre. Porque é só verificar o quão rico é o universo para que as pessoas vivam pobres. A pobreza é ruim, mas dependendo da circunstância, a pobreza será utilizada por Deus para trabalhar a pessoa para ele. Várias vezes Deus usou a pobreza, a escassez, a fome para trazer o povo dele para mais perto dele. A pobreza não é coisa legal, mas a pobreza é utilizada por Deus. A riqueza não é coisa ruim, mas a riqueza pode ser um tropeço para quem não sabe lidar com ela. Então a questão é bem difícil, né? A questão é como ser equilibrado, como não sucumbir às coisas. Você precisa se contentar com aquilo que é mais importante no universo. Você tem que definir o que é mais importante, você tem que dedicar aquilo lá. O mundo faz imaginar que o dinheiro resolve todas as coisas, compra todas as coisas, nos leva para todos os lugares, e todas as coisas. O Silvio Santos morreu, teve essa prova. Um bom homem, um judeu, mas ninguém sabe se ele é um céu, para onde foi. Até hoje a gente tem certeza. A única coisa que eu tenho certeza é que ele era rico. Só tenho certeza que ele era rico, mas eu não tenho certeza. Então, a riqueza, a grande riqueza é você saber exatamente o que é diferente. Deus deu a você o eterno. Deu a você a presença dele. Deu ele. Então, essa é a tudo mais são essenciais. Um homem pode ser rico e pode ser feliz. Um homem pode ser pobre e pode ser feliz. Um homem rico, triste, um homem pobre era pobre. Gente, ele era pobre, maré. Esse Jesus era a pobreza. Jesus era não comia o que você come. Se ele vivesse na nossa época, a gente não teria condição de comprar roupa, talvez um talento e nem um sorvete. Jesus não teria condição na nossa época. Porque naquela época ele não tinha. Mas ele era um sujeito. Felicidade não está relacionada a ter. Felicidade está relacionada com a concepção e com a percepção do universo, e para que o universo foi feito e o que há à minha frente. Você tem certeza disso? Você pode morrer tranquilo. Uma pessoa que morreu, uma pessoa rica que morreu, algumas pessoas ricas morrem dizendo assim: esse dinheiro que eu tenho não conseguiu me evitar que eu morresse. Pessoas pobres morrendo, sabendo para onde vão, podem dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. A coroa da justiça está guardada para mim e estou pronto para ter minha cabeça cortada nesse momento.
Talvez pouco depois do dia que o pai tem feito essa oração, entrou um carcereiro pela uma porta em Paulo, chegou a hora. Nós precisamos matar vocês. Paulo disse, vocês não. Vocês vão apenas me dar chaves para encontrar com o Senhor, encontrar com o Senhor. Então, vejam, são essas perspectivas que são universais, muito superiores, que vão, de fato, definir as coisas para a gente. Aí a riqueza não vai brilhar para mim, não vai chamar atenção. Você não vai ficar assim, querendo ser amigo de alguém que tem um Porsche. Você não vai querer ser amigo de uma pessoa que tem um iPhone 24. Você não vai querer ser amigo de alguém que... Não, você vai definir os seus amigos. Como é que são os seus amigos? E a consideração dos seus amigos será pela maneira de ver as coisas eternas. Então, Sim, o que você diria assim, falando da realidade? O que você considera que pode, tem que tentar contato com o contrário da nossa realidade? Como vocês conseguem isso? primeiro, se você é pobre, não deseje riqueza. Trabalhe só. Se você é pobre, trabalha. Trabalha para ter. Ter o quê? Ter que você para você. Não é ter para sobrar. Não é ter de uma maneira tal que você chega a um determinado patamar e quer mais. E não sobra tempo nem para desfrutar o que já tem. Se você é pobre, simplesmente trabalha. Trabalha para ter. Né? Se você é rico, viva bem, viva normal. Porque tem rico que não desfruta também. Tem rico que ele está preocupado só em manter a riqueza em evidência, para que ela que a bolsa de valores não corroa o dinheiro deles. Ela não é essa segurança. Não é, ele não vai ser segurança. A riqueza mesmo não é isso aqui. Olha que legal. Volta, que legal. E concordo 100% com o que o Ivan disse. Vai depender muito do que a nossa mente entende, o que é pobreza e o que é riqueza. Mas, de fato, nós estamos falando de dinheiro. Dinheiro. Isso aí ajusta as coisas sim. Mas o problema é como você canaliza esses recursos que você tem. Se você canaliza de uma maneira em que a soberba chega, a avareza chega, o dinheiro, a riqueza vai ser um problema para você. Vai ser um problema para mim. Falar de pobreza, falar de escassez, é claro que nós temos que buscar um nível onde a gente se sustente a nossa família. Isso é óbvio. Ninguém está dizendo que nós temos que permanecer na pobreza, quem está na pobreza, permanecer na pobreza. Não, busque um melhor lugar para você, mas que isso não seja um problema lá no futuro. É isso que nós estamos. Porque é enganoso o coração. Ele engana. O dinheiro, ele corrompe. Qual o problema do dinheiro? Qual o problema da riqueza? Ele engana o coração. E se ele enganou meu coração, o dinheiro passou a ser um problema. Aquilo que era para poder trazer uma condição mais estável na minha família, passou a ser um problema para minha família. Eu já não quero ofertar, eu já não quero olhar para as coisas do Senhor, a obra do Senhor que é enorme, e eu não tenho mais desejo, porque canalizei para outras vias. Então, o dinheiro passa a ser um problema, porque o coração já está comprometido. Você descompromete o coração como? Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Volta mais uma vez Cristo. Ele, como uma pessoa simples, soube lidar com escassez, sabendo que ele era um rei. Ele era um rei, mas soube lidar com escassez. Então, irmãos, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Também, se não fizeram, esperamos que algumas das coisas que foram trazidas aqui sirvam ao coração, possam edificar. Agora vai terminar, mas vai orar para a gente poder concluir aqui. A sugestão que eu dou também, antes de orarmos, é que a gente esteja se encontrando, para conversar, estejamos, talvez até, quem sabe, fazer um grupo de todos os nossos membros. Qual a importância, então, do estudo nesse contexto de Deus e de concurso, né? Eu sabe a qualificação para chegar lá, para chegar a ter um funcionamento financeiro melhor. Sim, o estudo é para chegar, se comunicar e disputar. Evidentemente, estamos aprendendo para nos qualificarmos para o futuro, também nos dá qualificação para ajudar os filhos a operar com o Senhor. Então,
certeza. Eu aprendi para entender. Um semestre de engenharia elétrica, um semestre de física. E depois terminou o curso de direito. Eu entendo que o semestre físico que fiz melhorou a minha capacidade de matemática. O semestre de engenharia melhorou um pouquinho também, foi só um semestre. E o semestre que eu fico com noções vagas. Então, também, nossa aplicação é para se aplicar, é para o grande pessoal. Esse aspecto usa a nossa mente, uma mente mais versátil. Tá? E por exemplo, o Jairo, ele é uma pessoa atua junto à segurança da pessoa. Tem acesso a eventos, a como cuidar de coisas. Aprender para aplicar lá, ele pode aplicar em próximo, com a cabeça voltada para o futuro. O inimigo até nos qualifica, porque assim, ele permite, para estarmos vencendo o inimigo, a gente se qualifica. Só que essas qualificações também são profissionais. Bom, voltando. Nós vamos nos encontrar mais, vamos fazer um grupo. Eu acho assim, vamos fazer um grupo, só participar do grupo, para a gente estar alimentando mais questões, perguntas colocadas, não resolvidas, perguntas que a gente quer fazer, sugestões para nós fazermos juntos. Ou seja, como nós estamos, de certa maneira, bastante sensíveis, bastante espiritual, relacionado, no momento que também todos nós precisamos ajudar. Então, a gente fazer uma coisa assim, para estarmos juntos e pensar isso e aquilo outro. Pegaram? Sim. Se a gente não deixar esse momento só aqui, porque como só nós que falamos, falou, vocês perguntaram, mas muitos de vocês têm muita contribuição, nunca colocado, sido. Bem? Ok. Of course.